Olá, um ótimo final de tarde para você que está acompanhando a programação aqui da Sul TV. Estamos neste momento aqui no canal 42 para trazer as informações deste feriado. Hoje, quinta-feira, dia 25 de dezembro de 2025, uma data em que muitas pessoas estão em casa, outras estão veraneando nas praias aqui da nossa região e nós ficamos muito felizes em poder contar com a sua audiência. Você que está assistindo o canal 42 neste momento, muito obrigado pela companhia. O programa de hoje vai trazer entrevistas relevantes, a gente vai começar falando sobre música, o programa bem musical. Nesta semana, o repórter Daniel Nunes esteve conversando com a artista camaquense Camila Souza, falando um pouco sobre sua carreira e, é claro, trazendo música para você também. Vamos acompanhar. Olá Gil, tudo bem? Nós estamos com Redação Sul TV e hoje a gente tem uma entrevista especial. Eu vou conversar hoje com a Camila Souza, ela que é um dos talentos aqui da nossa Camaquã. A Camaquã que tem muitos talentos na área musical e a Camila é um desses talentos. E vai bater um bate-papo conosco, vai falar sobre música, perspectivas para o ano de 2026 e vai contar um pouco mais sobre a sua familiaridade com a música. Camila que entende muito, é um talento e canta muito e vai falar um pouco mais para nós, para a audiência da Redação Sul TV agora. Camila, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite e retornar novamente aqui o Redação Sul TV. Eu que agradeço, né? Segunda vindo aqui, com muito prazer aqui com o pessoal da Acústica, agora contigo. Isso aí. Né? Nesse bate-papo, que tenho certeza que vai ser muito gostoso. Isso aí, a Camila que é aqui de Camaquã, mas ela está em novos desafios, mas a gente vai abordar um pouco mais. Porém, todo mundo sabe que a Camila ela tem o talento e a familiaridade com a música e a gente vai poder esmiuçar um pouco mais isso durante o programa de hoje. Primeiramente, Camila, te perguntando assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, como é que tu percebeu a questão da música? Tu teve influência na família, foi com amigos, tu já tinha contigo isso? Como é que foi surgindo, como é que foi nascendo isso? Sim, o meu primeiro contato, creio que assim como todo mundo que tem o talento, né, o dom da música correndo nas veias, foi através da música, né? Óbvio que não são todos, mas a maioria das pessoas tem esse primeiro contato através da família. Então, eu tenho tios que cantam e tocam, aprenderam a tocar violão sozinhos, né? Na época não tinha o YouTube, mas Sim. A gente tinha a questão dos livros, né? Então, aprenderam a tocar ali nos livros. E foram as primeiras aparições sempre na igreja, né? Então, aqui pertinho da gente, temos a Igreja Imaculada, onde eles participavam dos grupos de jovens. Então, foi o primeiro contato que eles tiveram também com a música. Então, eu tenho 2 tios que até fazem parte da banda For Black aqui de Camaquã, muita gente não sabe, que é o Noruel e o Andinho. Outros talentos também que da nossa região, Exato. Que é impressionante, estão sempre embalando o público aqui na cidade. Isso, hoje eu já fiz parte da banda, né? Já fui um pouco da banda, hoje não faço mais parte, mas estou sempre com eles, né? Além de terem sido meus colegas de banda, eu admiro eles pra caramba, assim, uma gurizada que é muito boa e tenho muito orgulho de dizer que são daqui da cidade, né? São talentos nossos. Aqui são minha família, Eu te perguntar, e a tua experiência na For Black, como é que foi, inclusive, a tua vivência com eles? Porque teve uma passagem, eu sei que eu conheci a For Black justamente pelo trabalho da Camila junto com os guris, né? Exato. Até hoje o pessoal pergunta, né? Não tá na For Black? Não tô. Teve um especial deles agora recentemente, mas sentimos a tua falta. Maravilhoso. Eu, infelizmente, estava em outra data, né? Não pude me fazer presente, mas estava de coração aqui no Sesc, né? O teatro estava lindo. Estive com eles na segunda-feira do ensaio ali, né? Para dar um alô, para dar um abraço em todos eles. E eu ia fazer parte do show, mas acabou como eu tinha agenda, né? Tive agenda, não consegui participar, mas fiquei sabendo que foi espetacular. Incrível, né? Espetacular. Só tava meio romântico, eu confesso que eu sou solteiro ainda, né? Mas tava espetacular. Pegou, né? Sim. Pegou o repertório, enfim. Te vira. Isso aí. Mas a For Black entrou no momento da minha vida onde me colocou à frente desse profissionalismo. Então, foi onde eu comecei. Fazem aí, eu posso dizer que eu tô na estrada profissional, foi através deles, primeiramente, há uns 11 anos. 11 anos já? 11 anos, isso. Foi o primeiro contato ali em 2014, mais ou menos. E porque as primeiras aparições foram na igreja, né? As minhas também, através da minha família primeiro e depois na igreja, com um grupo de jovens. Então, eu fiz parte do grupo de jovens do Onda. E fiz o curso e logo após a gente trabalha no curso, né? Sim. Nos retiros ali, né? Dos jovens.
E eu sempre queria ficar em outras áreas para trabalhar, mas eu sempre ficava na animação porque eu cantava. Então, o dom artístico já estava ali. Quase que eu queria ficar em outras áreas, né? Participar ali do apoio, da maré, que a gente chama, né? Dos departamentos ali. Mas sempre acabava ficando no fundão, que era onde, né? Onde a gente ficava ali com violão, cantando, enfim, fazendo as vigílias. Mas foi uma época muito boa ali, onde a gente vai se colocando, né? A gente vai perdendo um pouco da vergonha, vai perdendo um pouco do medo, vai se desenvolvendo. E logo em seguida, então, eu comecei essa caminhada com a For Black, que foi importantíssima. Sempre vou valorizar e vou lembrar deles, porque é ali que tudo começou. Mas tem alguma expectativa para um futuro ali, de alguma parceria ou de retorno? Com certeza. Além de ter feito parte da história deles, é um som que eu gosto de curtir. Né? É um som diferente da nossa cidade. E todos os shows que eu posso estar, né, aqui na noite, onde eles estão tocando, eu tô, porque além de ser da música também, eu sou super fã deles. Maravilha. E a Camila também, que agora está no trajeto mais, vamos dizer assim, não é sólida a palavra, mas eu ia dizer pessoal sozinha, né, no caminho da música, né? Carreira solo ali, gente. Quando eu acabei saindo da banda, eu me vi, né, numa situação. Eu sou formada em outra área, sou da educação física, então o pessoal que não me conhece da música me conhece da academia. Sim. Né, já trabalhei em várias academias aqui da cidade. Mas sempre joguei essas duas profissões, né? Nunca consegui ficar longe da música. A educação física também faz parte de mim, né? Só que uma área sempre se sobressaía, né? E quando eu acabei saindo da banda, eu me vi em carreira solo, né? E foi aí que o Cezinha entrou na minha vida. É um outro músico aqui da cidade que eu tenho uma grande admiração e sempre quis trabalhar. Outro talento da cidade. Sempre sonhei em trabalhar. Antes de começar com o Cezinha, vale lembrar que eu fiz muitos voz e violão com o Hermes. Então, acho que na outra vez que eu vim com ele, se não me engano. Eu vim com meu pai também aqui. Mas fiz muito voz e violão com o Hermes, que é um baita músico, professor de música aqui da cidade. O Hermes também fez parte da For Black por um tempo. E essa minha carreira solo, então, começou com o Hermes e depois com o pagode, que é o nicho que eu tô até hoje, né? Que foi com o Cezinha, aí sim. Com certeza. A nova era da Camila foi com o Cezinha. Então a gente pode aproveitar um pouquinho agora e explorar um pouco a questão do pagode. A gente podia ouvir um som agora e continuar falando um pouco mais sobre essa parceria também, que deu muito certo, né? Deu muito certo. O Cezinha, sempre que eu acompanhava ele nas tocadas aí com os guris do Desencana, os guris do pagode aqui, João Pedro, Felipe, Marcos, Dionão. Os guris, sempre curti muito o som dele. O Cezinha é uma lenda aqui, né, do pagode. Isso aí. Tudo que é pagodeiro tá o Cezinha, né? O Cezinha tá em todo, ele leva hoje festa. Hoje não pôde estar presente aqui, né, por motivo maior. Me deixou aqui nessa responsa do violão. Vou tentar fazer uma coisinha pra vocês. Mas quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Como diria o saudoso Faustão. Saudoso não, porque ele está conosco, o Faustão. Quem sabe faz ao vivo, a Camila consegue. A gente vai ver um pouquinho agora aqui no Redação. Exato. Vamos fazer, então, um trechinho de uma música do Thiaguinho, né, que é o nosso gigante aí do pagode, com tardezinha, que veio há pouco, né? Vambora. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes já falei, te amo sem querer. Tantas vezes me enganei, tentando achar você. Até pensei em não me entregar pra mais ninguém. Aí você vem, essa dói. Essa aí, essa vai. Faz tão bem, só do teu lado tudo é
foi feita pra mim. Só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração. Enfim achei o meu lugar, agora sei o que é amar. Isso aqui a galera Isso aí. curte muito nos casamentos. Embalou um pouco o coração agora também. Essa é a Camila que está aqui conosco. Nesse programa a gente está gravando um especial que a gente está fazendo de fim de ano do Redação Sul TV, aqui na Sul TV, canal 42. Então, Camila, eu te perguntar agora, parte difícil da música, vamos lá, teve algum momento que tu achou difícil ou alguma dificuldade em relação a algum show que você teve, alguma situação que tu viu ali que te deixou um pouco fora do prumo ou sempre foi algo mais natural que aconteceu com você? A música, eu costumo dizer que a música é apesar de, pra mim. Né? E creio que quem vive disso, quem ama a música também sente isso, que é apesar de. Assim como qualquer outra área, né? A gente tem os nossos desafios. Só quem vive da música e quem tem uma caminhada aí nessa função sabe os perrengues que a gente passa à noite, nas noites, né? Que não é só chegar e cantar, né? Com certeza Porque não. começa bem antes, a preparação começa antes, passagem de som, enfim, a escolha das músicas, o repertório muitas vezes, né? Exato. Então tem todo um processo para chegar ali, para entregar aquele show que a gente acompanha e sempre gosta e pede mais muitas vezes, que já deve ter acontecido, né? O pessoal pedir mais e já estava preparado ali, já tinha tudo. Depois não me deixe esquecer do projeto do Pagode das Pretas, né? Que a gente se passou ali no Triângulo, ficou uma hora a mais, mas é isso que eu tô falando, sabe? Sim. A gente cansa muito. Como a gente trabalha mais aos finais de semana, a gente acaba perdendo, né? Muitos momentos com a nossa família. Exato. Então, agora a gente tá, graças a Deus, essa época do ano é uma época muito boa para quem trabalha com música, Tá colhendo os frutos, né? Exato, dezembro sempre é muito bom, final do ano sempre é muito bom. A gente tem muitas festas, muitas confras. Por aí a gente sempre é muito solicitado e que bom, né? O nosso trabalho é para isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem o ônus, né, da gente perder Natal, Sim. às vezes, né? Ano Novo, a gente também tá sempre em estrada. E toda a parte ruim que a gente tem, assim como qualquer outra profissão, né? É algo que nos dá um retorno. Eu acho que isso é importante pro músico saber, né, se isso está te preenchendo realmente, porque a música... Eu nunca consegui deixar a música, embora trabalhando em outra área, eu nunca consegui deixar a música de lado, sabe? Então é um apesar da correria, apesar dos perrengues, apesar de ser difícil de viver de música no Brasil, Sim. né, e no mundo, assim, a gente gosta, é uma parada que a gente gosta, de estudar, de se profissionalizar, porque dá sim para viver de música, dá para acreditar, né, trabalhando sério, fazendo um trabalho diferente, né? A gente consegue aí se destacar e trabalhar com o que a gente gosta. Sim. Que acaba sendo recompensador, né? Exato. A gente consegue estar bem, a gente consegue ver o resultado final e isso acaba sendo recompensador. Mas, Camilo, tu citou esse projeto, Pagode das Pretas, eu queria que tu abordasse um pouco mais como é que surgiu essa ideia. Eu sei que é um sucesso, ainda não acompanhei, eu estou muito na expectativa, inclusive... Saudade de ver a Camila cantar, eu não consegui ver, não encaixa a agenda, mas conta um pouco mais pra nós como é que tá sendo esse projeto novo agora. Cara, esse projeto aí tá no papel há um bom tempo. Esse projeto não é meu, é um projeto do Cezinha. Tenho muito orgulho de dizer o nome dele. Que eu faço junto com outra cantora maravilhosa aqui de Camaquã, que é a Rubi Gomes. Outro talento aqui de Camaquã também. Outro talento. E, enfim, o Cezinha fazia trabalhos com ela, voz e violão com a Rubi, e começou a fazer trabalhos comigo. E ele pensou, por que não, né, juntar essas pretas para fazer o Pagode das Pretas. Então, tu pegou no início do negócio, Sim. Então tu vai ver muita gente por aí ainda, se Deus quiser. E a gente fez a primeira edição no Triângulo. Uhum. Foi um sucesso, a gente só tem a agradecer. O pessoal veio junto, né? Como eu disse, a gente ficou uma hora a mais ali no Triângulo. O pessoal tava uma noite gostosa, o pessoal cantou, o pessoal... enfim, participou, estava muito animado, muito bom, e o pessoal tá pedindo de novo. Sim, então, e o pagode tem alta, né? Eu não sei se... O pagode feminino tá em alta. O feminino também, exato, é uma influência do pagode que é algo impressionante. E é bom demais também, combina com o nosso estilo, o povo brasileiro em si, algo é espetacular. Eu sou um fã de pagode. A gente né? tá na época, né? O Sim. verãozinho chegando, o verão e pagode tem tudo a ver. E a Rubi veio nessa junto com a gente.
tá sendo um sucesso, foi muito bom, a gente nem esperava. Já tem agenda pronta já tem alguns trabalhos que vão surgir? O Triângulo tem a proposta agora a partir desses domingos de dezembro, se eu não me engano, de todos os domingos ter pagode ali, né? São as casas que trazem bastante, né, pagode, enfim. E a gente tá com datas, né, como eu tô agora morando em outra cidade, às vezes é difícil conciliar a data das duas, né? Mas tenho certeza que agora no próximo mês, se não ainda mais a segunda edição nesse mês de dezembro, com certeza janeiro e fevereiro vem aí, né, pra gente fazer de repente aqui, de repente na região, né, também. Arambaré, Que a gente pode Tapes, inclusive trazer aqui o Pagode das Exato. Pretas aqui no Redação Sul TV com certeza, também. não, Claro. isso já tá certo. Não, pra mim já tá fechado, a gente vai ter também pra poder falar um pouco mais. E aí tá se encaminhando então. Tá se encaminhando, tá? Mandar um salve pros guris também, o Dionão, né, a base ali dos guris do Desencano, o Felipe, que é meu compadre, o Marcos também, né, que são da banda ali junto, né, eu e a Rubi somos do vocal, né, mas nós temos ali o trabalho dos guris também nos acompanhando, sem eles também nada iria acontecer, e nos contratem aí o Pagode das Pretas, que a gente está se dedicando nesse novo projeto aí, que está recém no início, e a gente tem muito prazer de tirar esse projeto do papel e entrar em cena, já que a cena da mulher aí, Ludmilla, também. Marvila, estão em alta, né? E a gente tem que se colocar à frente aí desse projeto que tá lindo demais. Sabe que 2025 foi um ano de muitas mudanças. A gente estava comentando em off aqui que foi o ano dos encerramentos, né? Muitas pessoas mudaram de cidade, relacionamentos acabaram, enfim, houve uma série de mudanças e o 2026 é ano para acrescentar, criar projetos. Então, acho que esse já está chegando, já está firme para o ano que vem também, né? Exato. Eu acho que é o ano de encerrar coisas que a gente não cabe mais, né, na nossa vida, enfim, de manifestar o que a gente quer que venha e que permaneça na nossa vida, né? Com certeza nós tivemos muitos momentos não tão bons, mas momentos muito, muito bons nesse ano, né? E que a gente saiba sentar, refletir. A gente sabe que final de ano é sempre uma correria, né? Exato. Mas que a gente entenda que as coisas essenciais, elas permanecem, né, conosco. Tudo que é a nossa volta fica, né? E tudo que seja, que aconteceu de bom nesse ano de 2025 permaneça. Isso aí. Para o próximo ano, né? Que a música permaneça, que a reflexão, que a calma permaneça em todos nós. É a música que me traz calma e tenho certeza que para praticamente todo mundo, né? Isso aí. É um alento para muitas pessoas. A música na conversa sempre é bom, na vida também. E a música que embala muitas trilhas sonoras por aí. E pode embalar a nossa agora um pouco, pode ser? Qual é a próxima escolha que tu tem? Pode ser, cara, É mais uma, é uma para chorar ou uma para descontrair agora? Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ver. Eu não sou nada da viola, mas vamos ver. Isso aqui é dos meus tempos de barzinho aí, do meu parceiro Johnny, meu primo, tá tocando lá em Bento Gonçalves, e a gente gostava muito de fazer Marisa Monte. E no meio de tanta gente eu encontrei você, entre tanta gente chata sem nenhuma graça. Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio, só perdido, mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto, e podia estar tudo agora dando errado pra mim, mas com você dá certo. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá embora.
Isso aí, então. Mais um som da Camila. Esse também é pedrada. É pedrada esse também, hein? Grande Isso aí. E Camila, agora falando um pouco mais sobre o cenário da música, para você que tem essa vivência, mas houve essa mudança, você não está mais em Camaquã, mas e aí como é que tá essa linha Porto Alegre e Camaquã? Como é que tu está fazendo para se dividir? Como é que está sendo essa rotina nova agora em relação a isso? Porto Alegre foi algo bizarro que aconteceu. 2025, né? Sendo 2025, dinâmico. Pá, Né? 2025 veio com tudo. Principalmente esses 3 últimos meses, que foi onde aconteceram, né, todas essas mudanças na minha vida. Então, há uns 2 meses atrás, me vejo em algo totalmente diferente. Eu não planejei absolutamente nada do que ia acontecer. Eu sempre caminhei, né, para isso, sempre manifestei isso na minha vida, que eu gostaria de viver algo diferente. E fui ouvida. Fui muito ouvida, então surgiu essa oportunidade com um grande cantor lá em Porto Alegre. Eu tenho uma admiração imensa pelo Tucci, que é do nicho do pagode, né? Então atualmente sou backing vocal dele. E, enfim, eles lançaram um concurso de backing vocals, né? Então a gente enviava um vídeo cantando, fazendo uma apresentação, né, pelo WhatsApp ali. Eles fizeram uma seleção e dessa seleção foram escolhidos 10 vozes. Eu era a única de Camaquã. Era a única fora de Porto Alegre, a única voz fora de Porto Alegre. Então era uma galera da pesada de lá, uma galera muito boa. E dos 10, 2 vozes iriam ser escolhidas, né? E eu fui uma das agraciadas. Iluminada. Eu e o Bruno, exato. E atualmente nós somos backing vocals do Tucci. A gente gira lá por Porto Alegre, pela região também. A gente teve em Caxias do Sul o início do mês de dezembro. Tu compartilha nas tuas redes sociais, né? Nos teus stories, né? Eu quase dou vontade, eu já saio quase dançando em casa, porque o negócio é forte, bom, né? É muito bom. Assim, eu sempre gostei muito de pagode, né? Então é um momento muito mágico assim na minha vida, mas que eu sempre me vi, assim, sabe? Não me esperava essa oportunidade tão rápido. Mas tu estava plenamente, não digo pronta, mas queria isso para si. Exato. Era do concurso. E aí tu foi uma das escolhidas. Tá. Até no dia do concurso, o pessoal olhou pra mim e disse, não tá nervosa, né? Tu não tá nada nervosa. Eu digo, não, gente, eu acho que eu tô aqui pra curtir primeiro. Antes de tudo, eu quero curtir. E vendo o que vai dar, né? Se der certo, vambora. Tanto que eu fiquei mais nervosa depois que eu recebi a notícia que eu tinha sido escolhida, porque eu fiquei pensando, poxa, e agora? Né? Passei, o que eu faço na mentalmente minha vida, né? se preparou para esse momento. Exato. Eu digo, o que eu faço agora? Vou ter que vir mesmo, vou ter que largar tudo que eu tenho lá. E, enfim, tive o apoio, o super apoio da minha família. Só tenho a agradecer, sem eles. Seria muito... Eu digo que eu... Talvez eu iria, mas seria muito mais difícil sem eles, né? Então eu tenho toda a gratidão e amor por eles terem pegado junto e foram comigo. Bom, e pra gente finalizar agora... Bom, qual é a tua expectativa para 2026? Falando um pouco de um ano novo que está para iniciar, quais as tuas expectativas, os teus anseios? Eu quero seguir nesse mesmo pique dos últimos 3 meses desse ano, óbvio, né? Sempre nos superando, né? Sempre colocando aí a vida em frente, manifestando que tudo que é meu, a gente não tá... O que a gente vem sempre pra gente. A gente nunca tá atrasado pelo que é nosso, né? Então, grandes aprendizados desse ano. Eu espero realmente que a humanidade inteira, né, seja um pouco mais humanidade. Hoje mesmo a gente estava falando no nosso grupo, que a gente tem ali da banda, né, dos guris do Tucci, que é tudo muito corrido, a gente não trabalha só... Muitos dos músicos não trabalham só com música, nós temos outros trabalhos, né? Tem muito pessoal que é CLT e ainda toca no final de semana, então quase não descansa. E que a gente não perca essa humanidade, eu acho que para todos, assim, não só nessa área, mas em todas as áreas, que a gente não perca a humanidade. E o amor pelo próximo também, né? O amor pelo próximo, exato. A gente está vendo uns dias difíceis, né? As pessoas são cada vez mais frias, né? A gente perde a vida, vê pessoas perdendo a vida por poucas coisas, né? Banais, né? Exato. Exatamente.
E a gente pode agora finalizar? A gente fazer um sonzinho? Qual é a tua expectativa agora? Vou deixar vocês na expectativa, porque acabou meu repertório. Eu até sei alguma coisa, mas eu tô nervosa, entendeu? Então eu não sei. Não tem Me problema. sigam nas redes sociais, @CamiSouza. Isso aí. Instagram da Camila, que tá atualizando ela, que tá nessa nova fase, mas está sempre aqui em Camaquã, vai ter uma agenda agora pelos próximos dias de dezembro. E a gente agradece muito a tua presença por ter vindo aqui, disponibilizou o tempo. A gente tá aqui num dia hoje. Claro que já que você que está assistindo agora no dia, agora está nos acompanhando, mas a gente teve algumas questões, mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer essa baita entrevista aqui com a Camila, compartilhando um pouco a questão da música, a sua vivência, a sua rotina. Muito obrigado por ter vindo aqui à Sul TV novamente. Um grande beijo a todos, esperamos voltar em breve novamente aqui na Sul TV. Isso aí. Gil Martins, então essa foi a nossa entrevista especial com a Camila, aqui no nosso momento cultural, enfim, e a gente retorna com o programa Redação Sul TV. Estamos de volta aqui na Sul TV, coisa boa, né? Nós vemos um talento como a Camila Souza participando aqui do nosso programa e que voz, né? Que voz bonita que ela nos traz nesse dia de Natal, neste dia 25 de dezembro. A gente muda de assunto agora, mas para falar sobre política e ao mesmo tempo sobre a cultura do município de Camaquã. Nesta semana, nós tivemos a divulgação de um documentário contando a história da Câmara de Vereadores do município de Camaquã. Documentário esse que foi produzido pela agência 97K. Ficou muito bem produzido esse material e nós vamos acompanhar na íntegra este material produzido para a Câmara de Vereadores de Camaquã. Está aberta mais uma sessão da Câmara Municipal Camaquense. A Câmara Municipal de Vereadores de Camaquã celebra 160 anos de atuação, mas, acima de tudo, uma história de representatividade. Por isso, quis deixar essa memória documentada, para nos apropriarmos do que é nosso e aproximar cada vez mais o legislativo da comunidade. Toda a cidade tem um ponto de origem. A nossa começa em 9 de dezembro de 1815, com a concessão para a Capela Curada de São João Batista. Os fundadores Joaquim Gonçalves da Silva e Boaventura José Centeno plantaram a primeira semente. Mas o coração da cidade só começaria a bater de verdade no Largo da Matriz, em 1844. A nova igreja matriz era construída, e dali nascia a Rua de Cima e a Rua de Baixo, desenhando a nossa vila. O centro urbano de Camaquã começava a nascer em um ponto estratégico. E com a vila nasceu a Voz do Povo, pela Lei nº 569, de 19 de abril de 1864, nascia o município de Camaquã. 8 meses depois, em 7 de janeiro de 1865, a democracia dava seus primeiros passos com a instalação da primeira Câmara Municipal de Vereadores. O primeiro presidente da Câmara Provincial foi o segundo filho do general Bento Gonçalves, o major Bento Gonçalves da Silva Filho, o Bentinho, diplomado em 3 de julho de 1865. Num primeiro momento, a Câmara não tinha a sua sede própria. As discussões, as decisões eram tomadas nas casas dos chefes,
das pessoas responsáveis, sedes de fazenda onde havia discussão. A Câmara era ligada a Porto Alegre. Alguns encontros aconteceram no prédio da Capela do Divino Espírito Santo, do Império do Divino Espírito Santo, o prédio mais antigo da cidade, de 1855. Há registros, em 1866, de um primeiro movimento de aquisição do prédio da esquina, a casa onde a Câmara já executava suas sessões, de Ana Ventura da Silva, viúva de Manuel da Silva Pacheco. Essa movimentação se confirmou em 1872. Em 28 de janeiro de 1880, uma comissão nomeada para administrar provisoriamente os negócios do município de Camaquã e a última Câmara do Império, que funcionou entre 1887 e 1889. E com a proclamação da República, em 15 de novembro daquele ano, a Câmara é dissolvida e passa a funcionar o Conselho Municipal, eleito em 1891, com 7 representantes. A primeira lei orgânica da fase republicana foi aprovada em 1892 e promulgada pelo primeiro intendente, o coronel Cristóvão Gomes de Andrade. O tempo foi passando e o poder legislativo se consolidava. Em 1912, na administração do intendente, o Dr. Donário Lopes de Almeida, que dá nome à nossa praça, o prédio centenário que hoje abriga a Câmara de Vereadores, da maneira como conhecemos, em estilo eclético, com elementos neoclássicos, era então erguido aqui, no Largo da Matriz. Ele faz parte deste conjunto arquitetônico da Praça Coronel Silvio Luiz, na época, Praça 15 de Novembro. Esse é um autêntico prédio de Câmara e Cadeia. O serviço administrativo em cima, eventualmente serviços religiosos até que a capela fosse concluída, e embaixo a parte operacional, os serviços policiais e, inclusive, o paiol ficava aqui. Nós estamos aqui embaixo da sala do presidente atual e chamando atenção para a ambiência típica de instalação prisional, com teto baixo, pé direito bem baixo, conforme a gente tem os registros da época. A história nem sempre retrata fatos positivos. Durante a Revolução Federalista de 1923, o prédio da Câmara de Vereadores, antiga intendência municipal, sofreu uma explosão acidental. E ali perdeu-se, inclusive, muitos registros históricos. Com as queimas de arquivo, com as escaramuças que houveram, tanto na Revolução de 1893, quanto nas seguintes, muito se perdeu, praticamente tudo. O que a gente tem de registro de documentação são relatórios que o vereador João da Silva Azevedo enviou a pedido do Ministério da Agricultura para a Biblioteca Nacional e que a biblioteca digitalizou na década de 90 e estão disponíveis. Os arquivos não sobreviveram aos incêndios, explosões e também um cofre de documentos que foi colocado dentro de um poço. Essa área de mata nunca recebeu construção. Ela é uma amostra de como era Camaquã de 1865. Aqui é a sala do arquivo deslizante, onde a documentação que está preservada, que sobreviveu, está armazenada. Inclusive as transcrições e os documentos, as reproduções que nós temos. Os demais itens, que são acervo tridimensional, os objetos, como a bala de canhão, as cadeiras de época, a máquina de escrever, estão em diversos ambientes da casa que podem ser visitados. Com o advento da criação do cargo de prefeito, logo a seguir, em 1930, o prédio passou a funcionar a primeira prefeitura municipal de Camaquã e também era ponto de encontro dos vereadores que naquela época ainda não tinham um lugar definitivo para suas reuniões. Somente em 1947, a figura do vereador ressurge através de eleições diretas. Em 1955, a Casa do Povo celebra a quebra das primeiras barreiras do gênero, com a posse de Marina Dutra de Castro Mendes, a primeira mulher a ingressar no Legislativo camaquense. Em 1964, a prefeitura se muda para a Avenida Olavo Moraes, onde está localizada até os dias de hoje.
e onde passam a acontecer encontros do Legislativo. Os vereadores eleitos atuavam em prol da comunidade de forma voluntária, sem receber remuneração. A partir da década de 1960, a Câmara começou a refletir a diversidade da cidade. Em 1968, Pedro Porto Vargas se tornou o primeiro negro a assumir uma cadeira, sendo o vereador mais votado na cidade proporcionalmente. Em uma eleição, obtendo 1.458 votos. Depois dele, ingressaram no Legislativo Aquiles Flores de Matos, em 1972, e em 1982 entraram Jorge da Silva Martins e Eleci Rodrigues de Freitas, Jaburu, que mais tarde, após 3 mandatos como vereador, veio a ser secretário municipal de Ação Social e vice-prefeito de Camaquã. Nos anos 70, a voz dos vereadores ganhou força, sendo transmitida a sessão pela Rádio Camaquense, com Luiz Renato Barbosa e seus desdobramentos e debates do programa Ligação Direta. Quando eu aportei aqui, e lá se vão mais de 60 anos, 64 anos mais precisamente, a Câmara de Vereadores era ali na esquina, de frente, em diagonal à atual Câmara. Aqui era a Prefeitura. Essa nossa história é muito importante, porque nós tivemos aqui, ao longo desse tempo que eu estou aqui, grandes e ilustres integrantes desse poder. E o poder legislativo é o mais importante dos poderes, porque é aquele que está direto em contato com o eleitor, com o cidadão, está direto, mais próximo da nação do que os outros poderes. Quando eu ocupei, tive a honra, por escolha dos nossos eleitores, de ser guindado à Câmara de Vereadores, nós tínhamos, na época, 21 vereadores em Camaquã. Eu compus uma Câmara em 2 legislaturas com 21 vereadores. Vereadores que compunham a nossa Câmara e que se destacavam nos momentos de se manifestar. É importante nós estarmos atentos e estarmos ao lado do poder legislativo, porque é o poder mais próximo do eleitorado, da população, é o mais próximo do povo. A Câmara funcionava no prédio da Prefeitura, nós tínhamos 3 salas lá, que era a Secretaria e a Tesouraria, a Sala da Presidência e o plenário da Câmara. Eu entrei na Câmara em 1987, né? O presidente era o senhor José Adão de Assis Barbosa. Nós éramos 3 funcionários. Aí a Câmara tinha na época também uma biblioteca que ficava em outro prédio, e onde tinham 2 funcionários. E éramos assim, a gente fazia tudo, né? Eu era da Tesouraria e Contabilidade. Eu fui contadora da Câmara e tesoureira até 2008. Não tínhamos computador também na época, era tudo manual, era umas atas, fazíamos atas de todas as reuniões. E era assim, né? A gente era muito legal, a gente se ajudava muito. Na época em que o vereador André Oswald era presidente da Câmara, a gente fazia itinerante. Então a gente viajava para o banhado do colégio, fazia a Câmara lá em algum prédio que arrumavam por lá. Então íamos assim, era com chuva, era com temporal, era o jeito que tinha, que estava no dia, a gente enfrentava tudo isso com essas máquinas enormes, com tudo, né, para fazer a ata da reunião. Na década de 1980, nomes importantes continuaram a luta por representatividade. Sônia Neubauer Amorim e Ana Luísa Longaray Souza assumiram suas cadeiras no Legislativo. Eu fui convidada pelo prefeito Marco Aurélio Pereira para participar do jantar da Cíntia. E aí citou todas as pessoas, aonde citou o meu nome, quando ele disse:
E a Madre Superiora Marina Lempec Fonseca vai ser minha secretária de Educação e Cultura. Eu fui muito bem acolhida por todos os colegas vereadores que me respeitavam e me queriam muito bem. Nós fizemos junto, porque sempre eu trabalhei com todos os vereadores, nós fizemos 272 projetos de lei. Projeto de lei que visam os direitos da mulher e da outras providências. Não tinha muita briga, porque eu logo cortava. E quando um vereador dizia alguma coisa que eu achava que não era de acordo com o nosso objetivo, eu fazia ele prestar atenção que ele não podia mais considerar aquilo dentro de um setor público. Eu fui eleita com o lema Marina Lempec Fonseca, uma vereadora a serviço do bem comum. As balas a vida toda. Eu fui dessa forma distribuidora de balas e chocolates e sabonetes. Eu pegava as balas e os chocolates que eu recebia dos trabalhos que eu ajudava os meus colegas na feitura dos projetos de lei. Eu não comia, eu levava para a mamãe e para a vovó. E com isso eu comecei a distribuir também para todas as pessoas como gratidão da maneira como me acolheram tão bem. A primeira eleição fui eleito em 92 para o exercício 93. Era 21 vereadores da Câmara de Vereadores e eu entrei bem. Aí eu vi que o povo me adotou. Na outra eu fiz 1.682 votos. De 650 pulei lá para cima. Fui mais votado, acho 3 vezes, ou 4. E eu trabalhei muito junto com a comunidade. Então foi esses 8 mandatos de muito trabalho. Eu me orgulho desse povo de Camaquã que me adotaram, me abraçaram. É o povo sempre votar naquele que se interessa pelo nosso município, se interessa por eles. Não é assim eu pensar em fazer uma coisa para me beneficiar. Eu faço sempre para beneficiar a comunidade, não a mim. Para mim, a política nada mais é de que o dom de tu poder ter a oportunidade de servir, de ajudar o próximo. E isso é o que a gente tentou fazer, né, durante o meu mandato. Na época nós tínhamos 21 vereadores e eu aprendi bastante com os colegas aí que me ajudaram bastante, porque eu sempre fui uma vergonhazinha de falar. O microfone para mim era um inimigo. Eu tinha medo dele, tanto é que nas primeiras sessões aí todo mundo usava do microfone para falar e eu quieto no meu canto. E aí me surgiu, no terceiro mandato, surgiu o convite do João Carlos para mim ser vice dele. Já tinha experiência de três mandatos de vereadores, olha, vou ajudar bastante, buscando essa integração entre executivo e legislativo. Porque na realidade o vereador hoje é o elo de ligação entre a comunidade, tanto ao nível de município, a nível estadual e a nível federal. A importância do vereador. O vereador não é só para ir lá na segunda-feira, como as pessoas falam, o vereador vai segunda-feira e fala e deu. Não, ele praticamente trabalha todo dia, ele está envolvido, ele está ouvindo a comunidade, está buscando as demandas, está buscando soluções em todas as situações. Foi bastante difícil fazer política naquele período. E eu era jovem, mas aquilo ali serviu até como estímulo para mim me engajar mais. Foi difícil se eleger, porque nós éramos da oposição ao regime vigente. E teve uma eleição que eu me elegi que foi muito bom, foi quando o prefeito José Cândido foi o vencedor. Então eu eleito vereador, ele me convidou para líder do governo e fizemos uma parceria muito boa. Houve uma negociação interessante, né, com relação a essa estrutura aqui do Forte Zeca Neto, porque era da família dele, era do Zeca Neto, né, enfim. E ele não queria mexer com isso aqui para que não dissesse que ele estava usando do cargo, do poder de prefeito para adquirir um prédio que era da família. Ele não queria fazer isso. Mas eu, como líder do governo, eu consegui tirar da cabeça dele essa ideia. E eu disse para ele, não, isso é do povo, então o senhor não está fazendo nada de errado. Aí ele declarou de utilidade pública e saiu. Aí eu entrei. Tocamos a obra num período extremamente difícil. Foi quando deu aquelas enchentes em 95, 96. E eu precisava fazer algumas coisas para levantar o astral, a moral da população.
E aí aproveitamos, era difícil, não foi fácil, mas conseguimos restaurar o Forte Zeca Neto ali. Então em 95 nós inauguramos aqui o Forte, né? Eu tenho muito orgulho disso, porque além de ter conseguido, ainda é uma obra que a população de Camaquã abraçou e sabe da importância dele, né? Da história dele. Se discutia muito, se conversava muito, né? Se fazia a negociação da boa política, negociação aquela do mostrar para as pessoas, mostrar para os colegas vereadores o quanto aquilo era significativo para a população, para a educação, para a cultura. Quando foi para reinstalar alguns órgãos da administração pública, que um saiu de um determinado local e foi para outro local, porque a gente abriu esse espaço, né? Então ali houve muito pouquinho, houve uma certa resistência, né? Debate em rádio, comentário, aquela coisa, mas nada que não fosse depois sendo superado. E aí o Forte acabou sendo, no final, eu acredito que passou sendo uma unanimidade de todo mundo. E o que a Câmara fazia, além daquelas funções de Câmara que a gente vê hoje, né, que é feito, que é realizado? Ela administrava o município. Formava uma comissão ali, dos vereadores eleitos, e aí dali saía o dirigente que ia cuidar da parte administrativa do município, ou seja, fazia-se a figura do prefeito. E isso perdurou por muito tempo. E a Câmara, então, foi revigorando, foi se fortificando e estabelecendo a função de um poder legislativo, que eu tive o privilégio de fazer parte desse poder legislativo. Uma das coisas importantes, né, foi a elaboração da lei orgânica do município, porque em 1988 foi constituída, né, foi aprovada a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna. E a partir dali, então, os estados e os municípios também tiveram que fazer as suas cartas. Então foi no período que eu fui vereador, eu fazia parte de comissão lá dentro, e nós tínhamos uma equipe de vereadores, todos envolvidos. Na época eram 21 vereadores. E a Câmara, como um órgão eminentemente político, né, ele tem essa responsabilidade pedagógica de levar, né, defender os interesses de toda a comunidade nas suas mais variadas aspirações, né, saúde, educação, esporte, meio ambiente, né, segurança, tudo isso a Câmara debate o tempo todo. A aquisição do prédio próprio para as assessorias do Poder Legislativo, ela se dá diante de uma necessidade, visto que a Câmara de Vereadores até 1992 tinha funcionado por 30 anos junto à Prefeitura. E depois, na legislatura 97-2000, passa a ter 6 bancadas. E em 2001, quando assumo a presidência, se cria naquela legislatura ali, principalmente naquele primeiro ano, para as bancadas, para melhorar a comunicação interna da Câmara, o fluxo de relação, as pessoas que procuravam o legislativo também, os cidadãos, o atendimento dos cidadãos. E então, com esta questão da lei de responsabilidade fiscal, com estes colegas que estavam junto comigo ali na direção da Câmara naquele ano, e todos os outros 17 colegas, nós éramos 21 vereadores, conseguimos a aquisição desse prédio histórico aqui ao lado da Câmara, um prédio neoclássico simples, mas que conseguiu abrigar todas as assessorias de forma unificada aqui, facilitando a interlocução, o diálogo, a entrega de documentos. E também poder a Câmara adquirir um prédio histórico, que poderia, à época, estava havendo, e ao lado do prédio principal, onde é o plenário da nossa Câmara de Vereadores, né? Então isso aí foi uma conquista muito importante para as relações, para a questão de documento. Então eu tive a oportunidade nessa gestão de fazer a compra do prédio. Nós fizemos concurso público, ajudei a terminar com o voto secreto que tinha aqui, ajudei a terminar com o recesso de 90 dias e fui um dos precursores da tribuna popular que deu voz às entidades participarem também da sessão aqui. Foram questões do mandato enquanto vereador, junto com os colegas, que eu conseguimos ter avanço aqui na Câmara de Vereadores de Camaquã.
E termina a legislatura 97-2000 e eu do campo popular acabo sendo escolhido o vereador mais atuante, assim, com talvez não mais atuante, mas com ideias mais inovadoras, coisa e tal. E do ponto de vista do centro-direita, o Fábio Renner, né? Nós fomos os dois vereadores revelação. De certa forma, para mim, que tinha será que eu não vou passar vergonha na Câmara, coisa e tal, e ser considerado, assim, não vou dizer o vereador mais atuante, mas o destaque em proposições, em trazer novas ideias, essas das diárias abusivas, terminar com voto secreto, o recesso que era de 90 dias, a falar em tribuna popular aqui, foram coisas bastante inovadoras. Fui presidente dessa casa, não por pensamento meu, por pedido do nosso governo, nosso prefeito Ernesto Molon, foi uma pessoa muito importante para nós, um cidadão honesto no meu pensamento, e que me pediu que eu assumisse a Câmara, que era uma necessidade selcar a presidência da Câmara. Eu assumi e fiz o que poderia ser feito dentro da normalidade, botando cada coisa no seu lugar. Era um momento de contribuir e se dedicar à sociedade num todo, representar a comunidade em todos os segmentos e sempre buscando atender os menos favorecidos, buscando o conforto e a credibilidade do político. A gente sempre fez tudo para ajudar as pessoas. Já desde que eu comecei no ônibus em 93 até o ano de 2004, a gente continuou sempre trabalhando, fazendo a mesma coisa, tratando os pacientes do mesmo jeito. Então eu acredito que o que fez a diferença para mim ser o mais votado foi o local onde eu trabalhava, mas principalmente o tratamento que eu tive com as pessoas durante todo o período, não só no período eleitoral, mas durante os 4 anos que antecederam o ano de 2008. Porque no ano de 2004 foi uma surpresa. Muitos falavam que eu não me elegeria, que eu não faria votos, né? Quando a gente fez aquela votação, ficaram espantados e muitos diziam que não repetia, que não faria. Na eleição seguinte, eu retornei concorrendo novamente, aumentando de 2.675 para 3.487 votos na eleição de 2008. No ano de 2004, eram 20... Nessa eleição reduziu de 21 cadeiras para 10 cadeiras na cidade de Camaquã. E uma curiosidade que me chama bastante atenção é que nesse ano de 2004, quando eu concorri, a gente tinha pouco recurso. Os outros colegas de partido que estavam concorrendo juntamente conosco e de outros partidos, disputando uma cadeira na Câmara, eles tinham seus materiais tudo. E como eu não tinha condições de comprar na época, eu me lembro que a minha esposa fez imprimido umas fotografiazinhas, assim, uns desenhozinhos de um ônibus e botou o meu número ali dentro, né? A gente entregava aquele ônibusinho que era feito numa impressora que nem colorida era aquelas de tinta ainda do tempo bem antigo. Então a gente só tem que agradecer a Deus por causa disso aí, porque se não fosse Deus, a gente não teria condições de chegar na votação que a gente chegou. Os processos da prefeitura, quando vinham para a Câmara, quando eram expedidos pelo prefeito e chegavam aqui, a gente tinha um oficial legislativo ou alguém da secretaria que ia num livrão, literalmente um livro enorme, em que se escrevia o número do projeto, a ementa, e depois existia um espaço para marcar a tramitação do projeto. Mas em 99 a gente atuou muito forte nisso, em que a gente começou devagarinho a informatizar esses processos. Mas a gente ainda tinha algumas áreas deficitárias. A partir de 2017 e 2018 a gente informatizou tudo isso, eliminou a necessidade de papel. Hoje a gente consegue fazer o procedimento de protocolo e ele é publicizado instantaneamente. As pessoas conseguem acompanhar desde a proposição até a aprovação, redação final, todo o processo legislativo é todo informatizado e instantâneo. E isso é importante, porque é um princípio constitucional que a gente tem que obedecer, é o princípio da publicidade. A lei, ela pode ser aprovada em plenário, pode ter uma redação final, mas se ela não tiver a publicação dela oficial, ela não tem validade, dada a importância que se dá ao processo de publicidade e de comunicação com a sociedade para ter ciência do que acontece na Câmara. Quando eu vim para cá, em 99, o prefeito ainda era o seu Zé Cândido, e nós tínhamos 21 vereadores. A nossa realidade era uma realidade aqui no prédio, na sede, as assessorias eram todas pulverizadas na cidade. Nós tínhamos salas em edifícios, casas alugadas,
para acomodar as assessorias e 21 vereadores. Ao longo dos anos isso mudou. Eu acompanhei a gestão de pelo menos 5 prefeitos e vi inúmeras 4 ou 5 legislaturas serem alteradas. A Câmara mudou de 21, uns anos depois, para 10 vereadores e um período de 15 vereadores. Então muda muito o perfil ao longo dos anos. A Câmara funciona como um espelho da sociedade, a Câmara reflete o que é, os seus anseios, as suas demandas, e muitas vezes, quando a sociedade se vê inconformada ou um pouco indignada com o que está vendo aqui, é mais ou menos como a gente que se olha no espelho e não gosta do que a gente está vendo num determinado dia, mas é a gente. A Câmara é isso, a Câmara é o espelho do que a gente está refletindo em um determinado ponto da história. E isso muda, né? Isso, a opinião pública, os anseios, as vontades, as demandas da cidade mudaram e faz com que também os vereadores mudem. E esse reflexo é interessante. Hoje a gente vê uma Câmara muito mais, né, próxima da realidade atual, e isso tem nuances diferentes. O que antes era interesse da sociedade em 99, 2000, já não é mais. Hoje são outras agendas, outras pautas e outros representantes. Eu, na escola, enquanto meus colegas colecionavam álbum da Copa, eu colecionava santinho de político. Eu ia nos comícios, meus pais não me levavam em comícios, eu ia com parentes que gostavam de política que me levavam. Então, com 21 anos de idade, eu concorri, fiz uma campanha muito próxima das pessoas, nas ruas. Então, quando eu cheguei aqui na Câmara, comecei a entender como é que funcionava o Poder Legislativo, como é que funcionavam as comissões, como é que funcionava o trabalho nesse espaço que historicamente era de políticos mais tradicionais, de políticos mais experientes, que entendiam como funcionava, né, o sistema da Câmara de Vereadores, e estava aprendendo aqui dentro. E acabei que fui bem recebido pelos servidores, fui bem recebido pelos colegas vereadores, sempre mantendo o respeito e o entendimento de que a gente representa um poder que representa a comunidade, e aqui no Legislativo tem uma história, né? Tem vereadores que passaram ao longo dos últimos 160 anos e puderam contribuir cada um da sua forma, e a gente precisa honrar aqueles que estiveram aqui também. O trabalho da Câmara de Vereadores é muito importante, pois as ações necessárias para a administração do município passam por ela e também, posteriormente, são fiscalizadas. Agora, eu quero te convidar a conhecer o prédio e o funcionamento da nossa Câmara de Vereadores no ano de 2025. A Câmara é composta por mesa diretora, plenário, assessoria de bancada, comissões e serviços administrativos. Atualmente conta com 15 vereadores distribuídos em 7 bancadas. A mesa diretora é composta pelo presidente, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Compete ao presidente dirigir e representar a Câmara Legislativa. Ao vice-presidente, representar o presidente em suas ausências. Ao primeiro secretário, compete assinar com o presidente as leis da Câmara, ler o resumo do expediente e assinar a planilha de votação. O segundo secretário, cabe fiscalizar e assinar as atas das sessões. Junto aos vereadores estão os assessores parlamentares de bancadas e de vereadores. A bancada é o agrupamento de vereadores por partido político, com o líder que coordena, fala em nome dela e orienta a sua atuação no Legislativo. Os vereadores são eleitos para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos permanentemente. Através do processo legislativo, os vereadores elaboram e também discutem e debatem os projetos que são apresentados pelo Executivo ou pelos vereadores aqui na Casa Legislativa. E também é função do vereador fiscalizar o prefeito municipal. Aqui na Câmara de Vereadores temos diversos setores, como assessoria jurídica, contabilidade e memorial, entre outros. As comissões e frentes parlamentares são órgãos de estudo, representação, investigação e assessoramento na Câmara de Vereadores. São divididos em externo, permanente, temporário e frentes parlamentares. O vereador é o agente político mais próximo do cidadão. Ele reside no município, participa da organização social local, convive com os problemas da cidade, interage na construção de possíveis soluções e expressa a democracia pela sua atuação e representação dentro do município.
Os vereadores são responsáveis por criar todas as leis do nosso município, desde as emendas à lei orgânica até os decretos. Eles também têm o papel fundamental de fiscalizar o dinheiro público, analisando, julgando as contas que o prefeito apresenta. Além disso, eles fazem o assessoramento da comunidade, ou seja, levam a demanda da população ao prefeito, solicitando providências e melhorias para a nossa cidade. O Executivo é responsável por executar a prestação dos serviços públicos. Os assuntos que se relacionam ao Poder Executivo se referem às estruturas administrativas, orgânicas e funcional da Prefeitura, ativação do funcionamento da máquina pública, ao uso e à administração do patrimônio público do município. Também são funções dos vereadores receber os pedidos da comunidade e entidades e encaminhar para o prefeito através de pedido de providências. Também temos o pedido de informação, que é toda dúvida, esclarecimento que encaminhamos para o prefeito, onde o prefeito tem até 30 dias para responder ao Poder Legislativo. Não respondendo dentro desse prazo, ele corre o risco de sofrer uma cassação. O papel principal do vereador é cuidar aqui da Câmara de Vereadores, as contas do Executivo e fiscalizar e ajudar também. Desde 2011, a Câmara Municipal de Camaquã disponibiliza ali o serviço de ouvidoria, a Lei 12.527, presencial, por telefone ou por e-mail. A Câmara mantém vários canais de comunicação e participação com a comunidade, seja na participação das sessões plenárias, nas reuniões de comissões e na participação em audiências públicas, onde a comunidade pode debater os assuntos que aqui tramitam. Nós também temos na Câmara a ouvidoria, que é um importante canal de participação popular, a Câmara Mirim, a Tribuna Democrática, onde as entidades podem trazer as suas demandas. Nós também temos as visitas guiadas, que é uma forma de conhecer o Legislativo e a sua estrutura, e também você pode acompanhar a Câmara de Vereadores pelas redes sociais, pelos canais oficiais de comunicação desse Parlamento. A Tribuna Popular Democrática é um espaço livre para as entidades que quiserem usar até 12 minutos. Os órgãos e as entidades do município podem usar esse espaço. Os interessados devem se cadastrar 24 horas antes da sessão. Desde os primeiros encontros nas instâncias até o plenário digital de hoje, a Câmara manteve a sua missão inabalável, ser um espaço democrático. Em 160 anos, essa instituição construiu uma história de representação, fiscalização e diálogo. Com 15 vereadores e a transparência do acesso online, o Legislativo camaquense trabalha para promover o desenvolvimento sustentável da nossa cidade e garantir que a voz do cidadão seja ouvida. A história continua e a sua participação define o nosso futuro. E assim nós vamos chegando ao final do programa Redação Sul TV desta quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Obrigado pela sua companhia. Para você que está aproveitando este feriado, essa data especial, mais do que um feriado, é uma data para refletirmos sobre essa data tão importante. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, às 18 horas, sexta-feira, nós vamos estar ao vivo aqui pelo canal 42, trazendo as muitas notícias do dia. Abraço a todos e até lá!